Oi pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Raposo, estamos começando mais um Café com Esportes pelos canais 27 e 527 da NET Claro. Vocês também podem nos acompanhar pelas redes sociais. No YouTube, deixe o seu like e o sininho para receber as atualizações do programa. Queremos agradecer a presença do ex-jogador de futebol, Zé do Carmo. Tudo bom, Zé? Tudo bem, Alexandre, prazer estar participando pela primeira vez do seu programa. Prazer é todo nosso. Zé, vamos começar nosso bate-bola aqui. Você foi revelado pelas categorias do Santa Cruz, correto? Correto. Então, como é que foi isso? Quanto tempo depois da sua revelação você começou a conquistar os títulos pelo Santa? Primeiro que quem me levou para o Santa Cruz foi Arlindo Albuquerque, um preparador físico, irmão de Almir, pernambuquinho, Sim. que jogou muitos anos no Flamengo, no Bangu, no Vasco. E nos deixou muito cedo também, professor Arlindo, né? Então ele foi o cara que me levou para o Santa Cruz, onde passei 5 anos, total de 5 anos, porque tinha infanto juvenil na época, né? Juvenil e juniores. Então eram 3 categorias para você depois chegar ao profissional. E nós passamos pelas 3 categorias e depois chegamos no profissional e aí a gente começamos a nossa luta. Você entrou com que idade e até chegar no profissional estava com quanto? Eu comecei com 14 anos. Com 14 anos e no profissional, o primeiro jogo no profissional eu já estava fazendo com 17, né? Sem ter saído dos juniores ainda, mas já fazia o primeiro jogo no profissional entre 17 e 18 anos, que foi em 79. O treinador que me lançou foi Evaristo de Macedo, né? E na época eu era meia, eu não era volante, né? E aí depois de algum tempo, a insegurança da idade, não é? Jogos que não convencia ninguém, nem a mim mesmo, não fazia boas atuações, não é, para o Santa Cruz acreditar que eu pudesse ser titular. E aí um auxiliar técnico chamado Pedrinho, que jogou no Santa Cruz muitos anos, lateral esquerdo, o nome dele é Pedro José Nepomuceno Cunha, nunca mais esqueço o nome do meu amigo Pedrinho, que disse: "Ô Zé, tu vai treinar de volante aí para ver como é que fica", porque os volantes foram os 2 volantes que tinha na época, era Tola e Flávio. Eles, por coincidência, foram fazer tratamento dentário e tinha que colocar alguém para treinar ali. Então, coloquei, ele gostou. Foram os dois? Foram os 2 fazer tratamento dentário. Os 2 deram essa brecha. Carlos Alberto Silva estava chegando, o treinador que me fixou na posição. E aí, em 83, nós começamos a trajetória de volante, né? Depois de termos amargado algumas situações. Olha, eu escutava cada coisa quando eu jogava. Sério? Na meia. Os caras diziam: ô Zé do Carmo, qual foi a cigana que falou que tu jogava bola? Mas eram jogos assim, mais ou menos, mas que não convencia mesmo. Mas era questão de cabeça? Assim, passavam confiança na posição. Por aí. Passavam uma responsabilidade para mim, que eu dobrava essa responsabilidade. Isso eu trazia um peso na consciência que não tinha como, cara. Eram atuações assim que eu disse: não é possível. Você treina bem e não atua bem nos jogos. E isso realmente era de uma insegurança muito grande, ao ponto de toda a lista que tinha para ser emprestado no Santa Cruz, eu era um dos primeiros. Sério? Sempre era um dos primeiros. E eu já estava louco para sair mesmo, para mostrar o meu potencial em outro lugar. Mas ainda bem que Pedrinho, teve uma visão. Descobriu que tu vai treinar aí agora, fica por aí mesmo, o homem está chegando, se ele gostar. E aí Carlos Alberto Silva também ficou naquela. Mas ele não é volante. Aí disse: não, ele está trabalhando como volante. E aí colocou o primeiro jogo, colocou o segundo, e o terceiro era um clássico contra o Sport. E aí Carlos Alberto Silva falou: só, você está bem como volante, mas hoje tem um teste. É o seu teste. Então eu vou dizer uma coisa para você, bem sincero com você. Se você for mais ou menos, amanhã eu lhe empresto. Nenhuma certo? Pressão, né? Isso na concentração, faltando 3 horas pro jogo. Aí eu disse: tá bom, seu Carlos, sem problema. Aí então tá bom, vamos pra luta. Pra minha felicidade, tudo que eu fiz nesse jogo deu certo. Tudo. Eu roubava a bola, eu tocava com maestria, tudo. Aquele dia que a fada Madinha tocou lá e tudo deu certo. Aí não perguntei nada a ele, né? Aí ele ficou calado, aí ele passou por mim: vou mandar buscar ninguém não, viu? Vai segurar aí. E aí depois ele vai e me coloca como capitão da equipe. Porque eu sempre fui um cara falante. E jogando de volante. Ele jogando de volante. E eu trabalhava num departamento que é do meio campo, onde você está sempre em contato com o árbitro toda hora. Então, eu sempre falava, eu reivindicava, entendeu? Mesmo tendo na equipe jogadores mais velhos, experientes e consagrados,
como Gomes, que foi campeão no Guarani com o próprio Carlos Alberto Silva, Edson também, o quarto zagueiro também que jogou com ele lá. Então aquilo para mim foi de uma força muito grande. Eu disse, pô, o cara está acreditando no meu potencial. O Carlos Alberto, quando ele veio para Santa Cruz, ele trouxe esses dois também? Trouxe esses dois. Na verdade, ele não trouxe dois, ele trouxe Gomes, trouxe Edson, não é? Ele já conhecia Birigui, e ele trouxe um lateral chamado Almeidinha. Né? Almeidinha era só a gente chamava, mas é Almeida, que no interior de São Paulo era muito conhecido. Então, o seu Carlos ele fez um time de jogadores que ele conhecia, mas deu oportunidade a 11 jogadores da base, que tinha qualidade. Agora, quem eram esses jogadores da base? Luiz Neto, Ricardo Rocha, Marco Antônio, Zé do Carmo, Carlinhos Souza, Catende, Joãozinho, Ivan. Então, ele deu essas oportunidades de nós, Tola, Flávio, que continuaram no elenco, não é? Aí a gente já virou rival na posição. Então, foi uma coisa sensacional. Foi um dos grandes treinadores que eu tive, não é? Pela força psicológica, não é? E pela bela visão de jogo que ele sempre teve. Legal. Isso foi em que ano? 83. 83, no ano do título. No ano do título. E do como é que foi Trisup. chegar à final e ser campeão? Foi rapaz, foi o título mais difícil, eu posso dizer assim, conquistado, porque antigamente tinha primeiro turno, segundo turno e terceiro turno, só que cada turno tinha 2 fases. Então nós perdemos a primeira fase e perdemos a segunda, já perdemos o turno. Disputamos, ganhamos a primeira fase do segundo e o Sport ganhou a segunda e fomos para o turno, perdemos o turno. Perdemos a primeira fase do terceiro turno e ganhamos a última fase do turno. E foi aí onde nós nos credenciamos aí a final, porque foi um super campeonato. Cada um ganhou um turno. E foi aí o ano teve do o ano do super campeonato. Então, a gente acreditava sempre no nosso potencial, porque a gente jogava com muita garra. Agora, dizer que a gente estava bem, não. Era disposição, era garra, e ele passava essa garra pra gente, o Carlos Alberto Silva. Sport e Náutico tinham 2 times melhores do que o nosso, porque o nosso estava em formação e o deles já vinham, né, de outras jornadas. De algum tempo. O Sport ele tinha jogadores como Denô, ele tinha jogadores como o Wilson Carrasco, não é? Jogadores Joãozinho, então jogadores consagrados. Merica, ponta, né? Joãozinho, ponto esquerda. Sim. Merica era um cara consagrado já, então era muita gente, como a gente costumava dizer na época, cobra criada. Né? Como o Náutico também, baiano. Né? O Náutico tinha Alex, um bom jogador. O Náutico tinha Cantarelli no gol, que muito tempo foi reserva. Jogou do Flamengo? Jogou no Flamengo, sim. entendeu? Então era um time altamente credenciado para ir à final com o Sport. Né? E nós seríamos apenas os torcedores que ficaram de fora da festa. Mas não, a gente compramos uma situação onde não, esse turno é nosso, temos que ganhar. Para você ter uma ideia, teve um jogo que foi disputado em Caruaru, porque o mando de campo era do Sport, o campo deles estava interditado e eles não queriam levar o jogo para o Arruda. Foi para o estádio do Central e ganhamos de 1-0, gol de Enágio lá. Esse jogo aí foi onde nos fortaleceu para chegarmos forte demais na decisão do turno, que foram... Você ir para a final contra o Sport e contra o Náutico é uma coisa muito difícil de você ganhar, pela qualidade que eles tinham. Sim. Mas a gente fomos perseverantes. Por quê? O que aconteceu que o Sport ficou de fora da final mesmo? Primeiro jogo, Sport e Náutico 0-0. Segundo jogo, Sport Santa Cruz 0-0. Primeiro jogo, Náutico e Santa Cruz 1-1. E aí nos credenciamos a ir para mais um jogo. E o Sport já estava fora. E aí são algumas especulações que acontecem, porque aos 35 minutos, estava 1-1 esse jogo. A final foi no Arruda. No Arruda. 35 minutos do segundo tempo. Veio um recado do Banco do Náutico e um recado do Banco do Santa Cruz para não atacarmos mais. Os 2 times. Os 2 times. Certo. Porque eles diziam o seguinte, olha, não vai mais, segura aí. Isso ordem do banco lá. Não vai mais, segura aí, porque tem outro jogo domingo. Por quê? Cada um fez um gol e o Sport ficaria de fora porque não fez nenhum gol. E aí a gente ficou tudo assim, tá. Só que Enágio não ouviu. E Enágio partiu com a bola para cima. Quando viu, ele estava cara a cara com o Cantarelli. E ele colocou, que Enágio sempre driblava o goleiro, Enágio colocou a bola por fora. Foram 21 jogadores em cima dele. Dos 2 times. Dos 2 times. Tá louco? O que é isso? Escutou não? Não, escutei não, o que foi? Ah, tá, porque o Ceni fará logo.
entendeu? Então, as pessoas, não, foi armação, ali, dentro do campo a gente recebeu uma ordem. Recebemos uma ordem e cumprimos essa ordem dos 35. Tanto é que as duas torcidas de Santa Cruz e Náutico começavam um cântico e tal, e o Sport vai para aquele lugar e tal, porque o Sport estava fora daquela situação. Mas isso aconteceu aos 35 do segundo tempo. Nada programado antes. Foi natural, né? Natural. Depois de quanto tempo você saiu para o Vasco? Ainda tive dois títulos, né, que foi o de 86 e de 87. Nós ganhamos esses títulos na Ilha do Retiro, com o Birigui fazendo milagre e Luiz Neto também. Eu costumo dizer que no Santa Cruz, Luiz Neto e Birigui, cada um deu um título e meio, não é? Pelo que eles fizeram. Então, 86, não é? Nós fomos campeões, que foi o ano que Zé Neves fincou uma bandeira no estádio da Ilha do Retiro. No centro da... Até hoje, nem ele mesmo sabe explicar o porquê ele fez aquilo. Foi instinto, tal, fez aquilo lá. E 87 foi o bicampeonato, não é? Que aconteceu na Ilha do Retiro. E aí, no ano seguinte, a gente nos transferimos para o Vasco da Gama. E como é que foi essa transação? Essa transação do Vasco da Gama já era uma situação que eu me preparei financeiramente para aguentar de 6 meses a 1 ano. Mas se o Santa Cruz não quisesse renovar comigo. Não era que eu não quisesse jogar no Santa Cruz, era porque eu queria que o Santa Cruz me negociasse de qualquer forma. Pelo tempo que eu estava no profissional. Não é? Se eu parasse de jogar, eu não ia ter uma receita para pelo menos tentar sobreviver daquilo que eu durante anos eu lutei. E aí eu pedi para Zé Neves me vender. Ele disse, tá bom, eu vou tentar lhe negociar. E aí aconteceu essa situação do Vasco. Para mim foi uma surpresa. Eu até imaginava que eu ou ia para a Portuguesa, de Desportos, de São Paulo, ou ia para o Guarani. Eram as duas equipes que eu me imaginava jogando. Quando apareceu o Vasco, eu disse, pelo amor de Deus. Carlos Alberto ainda era o técnico do Santa, não? Não. Já tinha Aí saído. Carlos Alberto, ele foi treinador do Santa Cruz em 83. Aí depois em 85 ele foi do Sport. Né? Aí a gente já não tinha mais contato com o Carlos A gente Alberto. continua esse papo no segundo bloco. Pessoal, vamos dar uma paradinha e voltamos daqui a pouco com Café com Esporte.